Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Estamos juntos mais uma vez aqui para mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao nosso estudo, ainda em janeiro. Estamos em janeiro ainda, Renato? Pois é, vai demorar um pouquinho, né? Olá a todos. Estamos aqui nós, né? Eu, você e Pablo, na técnica, sempre dando suporte melhor do que tudo, né? Tudo, né? Enfim, sem dúvida. Para nos colocar aqui, né? Sem dúvida. Esse trio aí sensacional. Ainda não temos esse know-how aí de, né, mexer nas duas coisas ao mesmo tempo, né? Quem sabe, um dia a gente chega lá, né? Quem sabe, Quarteto Fantástico, é um homem elástico, né? A gente vai lá e chega. Não, sempre precisamos, sempre uma equipe, né, Pablo? Isso, Renato, com certeza. Sempre uma equipe, todos nós precisamos uns dos outros. E assim, essa interação é que faz com que a doutrina nos mostre, né, o quão importante é esse interrelacionamento, né? O Pablo mexe na técnica, a gente está aqui aos microfones, enfim, tem os livros que foram trazidos também por outras pessoas, enfim, esse interrelacionamento é sempre importante. Trabalho sempre em conjunto, nunca de um só. Exatamente. E vamos dar continuidade aqui, a gente falava no último programa, conversas familiares de além-túmulo, não é isso, Renato? Exatamente. Vou ver se eu consigo falar de novo aqui o nome do indivíduo aqui, Chaldruc, Dúclus e Diógenes. Sim. Nós já fizemos algumas perguntas aqui, já lemos algumas perguntas, e hoje a gente vai dar início, Renato vai dar início na pergunta 10. Quais as vossas ocupações pessoais e onde passais o tempo? Exatamente. E a resposta que o Kardec obteve, né, do Dúclus foi a seguinte: percorro mundos melhores e me instruo. Ali há muitas boas almas que nos revelam a ciência celeste dos espíritos. Interessante ele falar da oportunidade que ele tem de percorrer mundos, e é importante a gente ressaltar aqui que são mundos que estão de acordo com a capacidade dele, né? Com o nível em que ele já chegou. Com as limitações perispirituais. Isso, também, com todas as limitações às quais ele dá carrega, mas já pode vislumbrar, sim, estar em alguns lugares e absorvendo informações e absorvendo novos conhecimentos, não é isso? Sim, sim. A gente tem, dentro da própria doutrina, a gente tem alguns casos, né? Casos provavelmente há mais, mas que eu me lembro aqui, né, Renato, Maria João de Deus, no livro La Cartas de uma Morta, que vai ter com o povo lá de Marte. Isso até tem uma controvérsia, né, porque Kardec, no livro dos Espíritos, coloca Marte como um planeta, enfim, ainda um pouco não avançado, mas aí em Cartas de uma Morta já mostra um planeta bem mais adiantado do que a gente, enfim. E também tem Humberto de Campos, também, agora eu não lembro o livro do Humberto de Campos, que ele fala também de uma visita que ele faz, logicamente guiada, uma visita guiada, né, vale destacar isso, a Marte também, trazendo o Marte como um planeta muito mais evoluído do que nós, em termos morais, em termos tecnológicos, com uma vida não material, como a matéria que a gente está acostumado, logicamente, né, uma matéria mais quinta-essenciada, né? Enfim. Sim. É importante a gente ressaltar que essa comparação entre um mundo mais adiantado e outro menos adiantado, em relação a quê? A que parâmetro que eles estavam se referindo? Então, quando a gente trata de Marte em relação à Terra, ou vice-versa, evidentemente que o que Maria João de Deus encontrou por lá já estava naquela ocasião
muito além, né, do que a gente tinha aqui. Hoje a gente pode ter, sim, digamos que a gente esteja num nível mais equiparado ao que tinha lá, ao que mas eles também já evoluíram. Mas eles também já estão bem lá na frente. Exatamente. Né? Com certeza. Também, talvez, essa questão aí de Kardec, tô usando, isso é o Bill Fabiano falando, né? Não é a doutrina, nem o Renato, nem o Pablo. Talvez uma visão um pouco assim, naquele momento ali, né, no século XIX, uma visão um pouco obstruída, né, por questões nossas mesmo do indivíduo em si, né, de achar que, embora Kardec tinha certeza ali, a certeza trazida pelos espíritos de que nós não estamos sós, né, no universo, mas o século XIX, com muitas limitações tecnológicas ainda, então tudo isso fazia com que o próprio Kardec achasse dessa forma, né, talvez que a Terra fosse mais evoluída, enfim. Hoje a gente tem outras informações, né, Renato? Mais informações que nos chegam, essas próprias informações, né, dessas obras que eu citei aqui, foram pós-codificação, quer dizer, tudo, como você falou bem, uma evolução, coisas evoluem também, mas a gente tem outros espíritos também que dizem que Marte, em termos tecnológicos, são 500 anos à nossa frente, ou melhor, 500 anos em termos tecnológicos, em termos morais seriam 1000 anos, mas enfim, são obras que podem ser contestadas por uns, outros, aqueles espíritas mais ortodoxos, enfim, a gente nunca vai saber, né, que isso é uma discussão até estéril, que não vai levar a lugar nenhum. Sim. A gente está aqui para discutir a doutrina espírita e os ensinamentos do Cristo. Se há vida em Marte, se há vida em Júpiter, ou se a Terra é mais ou menos evoluída, né, Renato? Isso não vai fazer com que nós nos tornemos maiores ou melhores, né? Não, de forma nenhuma. Nós temos que estar aqui. Estamos na Terra hoje, é o nosso planeta, enfim, vamos fazer o melhor nesse planeta. A lei é de progresso. Exatamente. Então, isso é que importa. Não importa se você está ontem, se está hoje, ou se alguém já está no amanhã. Exatamente. Mas vamos chegar lá também. A natureza não dá saltos. Nós vamos chegar lá também. Tudo a sua hora, tudo a seu tempo. Pergunta número 11. Vamos lá, Renato. Então vamos lá. Retornastes alguma vez ao Palace Royal desde vossa morte? Resposta: que me importa o Palace Royal? Isso. Essa resposta dele é bem interessante, né? Porque, logicamente, guardando as devidas proporções de cada espírito, né? Há espíritos que realmente querem morrem, mas não desencarnam, né? E continuam lá, né? Mas a gente vê que quando o espírito já alcança, né, Renato, um grau mínimo de consciência espiritual, estou aqui agora, mas amanhã não estou, então para que eu vou continuar aqui? Vou embora, vou seguir minha vida. O que me importa um palácio royal se eu tenho uma amplitude espiritual pela frente, né, Renato? Exatamente. Na pergunta anterior, ele fala das oportunidades que ele está tendo de vislumbrar outros mundos, de conhecer, ampliar seus conhecimentos, suas noções. Vai ficar agarrado a um palácio? Vai ficar agarrado a um palácio, né? Para quê? Não tem necessidade disso, né? Não há necessidade. O que ele teve de experiência no palácio, e aí sim, sejam experiências boas ou nem tão boas assim, é que conta. Sim. Opa, aonde eu não posso errar mais? Exatamente. Não é? O que está servindo de base? O que foi de bom para mim? Que eu experimentei, que foi de bom, que eu assimilei, que eu posso levar adiante? Não é? Isso é que importa. Então, para ele, ele já conseguiu assimilar isso. Não importa onde eu estive. Da mesma forma como amanhã não vai importar tanto. As pessoas questionam, fazem muito questionamento se Chico era o Kardec, etc. Então, o que importa, né? Enfim, não importa. Passou, ele fez a obra que tinha que ser feita, começou já com meio século de vida, inclusive, não é isso? E deu continuidade ao que tinha que ser feito. Veio o Chico, o próprio Chico disse o que importa isso. Exatamente. Não importa. Importa foi o que foi deixado. Não se foi Kardec ou se é Kardec, né? Não tem relevância alguma. Né? Hoje ele é o Chico e pronto. Exatamente. Né? Isso é que importa. Todos os dois nomes fizeram, a despeito de serem o mesmo espírito ou não, todos os dois nomes fizeram história dentro da, não digo nem da doutrina, dentro da história da humanidade, né? Que a doutrina não é espírita, a doutrina é da humanidade. São referências, né? Sim. São referências. E ele dá um exemplo muito bom, que é justamente o desprendimento das coisas materiais.
Esse é um ponto importantíssimo, né? Sim, então, com certeza. Número 12. Pergunta número 12 é assim: entre as pessoas que estão aqui, reconheceis as que conhecestes nas vossas peregrinações ao Palace Royal? Resposta: como não o faria? Não é? É a demonstração de que ele não perde a consciência dele, sim, né? Não ganha amnésia, né? Depois do desencarne, né? Sim, com certeza. E continua lá, continua, né? Revendo, vendo todos que estiveram com ele, todos que tiveram a oportunidade de passar pelaquela reencarnação juntos ali. Né? Esses relatos dele aqui, né? É bastante interessante porque... lógico, não é o nosso caso, a gente não tem dúvida alguma em relação à continuidade, né, Renato, da vida, né, pós-túmulo, mas para quem não tem esse mesmo conhecimento ou essa mesma crença, né, isso aqui ele ratifica, né, ratifica a continuidade, a perpetuação da consciência dele individual como espírito que é, né? Enfim, a continuidade da vida, nada não cessa. O que há, logicamente, é a cessação biológica que nos faz ainda, como somos ainda espíritos ainda, né? Muito aquém do necessário, né, Renato? Sim. Lógico que a gente sente falta dos nossos entes, a gente vai sentir quando estiver do outro lado daqueles que ficaram aqui, isso é natural, diante da nossa pequenez ainda. Mas mostra que a vida continua plenamente. Você conhecia a pessoa quando estava encarnada e desencarnada, você não conhece mais ninguém? Não existe, não tem cabimento algum isso, né? É simplesmente uma continuidade de vida, né, Renato? Sim. É uma emoção de você estar perante a eternidade. Não é? Porque quando você está sem o corpo físico, você está perante a eternidade, perante uma série de coisas. Então, quando você tem um reencontro, é lógico, é normal, é tomado pela emoção, é tomado por tudo isso e tal, mas aquilo passa, aspas, no que eu estou falando. Por quê? Porque você está justamente perante aquilo. Nossa, não acaba, nós vamos poder nos ver sempre, vamos poder estar sempre juntos, principalmente através do pensamento, né? Sem dúvida alguma. Com certeza. É só uma mudança de nível, né, Renato? Então, esse é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Continuamos aqui no mês de janeiro e vamos para a pergunta 13 agora, né, Renato? Isso, e ele continua dizendo assim, olha: há revistes com prazer? Ele responde: com prazer, mesmo com o maior prazer, foram boas para mim. Não é? Olha a importância que ele está ressaltando das presenças, das companhias que teve. Não é isso? Sim. A 14. Revistes vosso amigo Charles Nodier? Resposta: sim, sobretudo depois de sua morte. Olha, bacana, inclusive é bom a gente ter começado, sobretudo depois da sua morte. Mais uma ratificação do que a gente estava falando. Da existência da continuidade da vida, de tudo isso, sim. De tudo isso. Bill, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu andei treinando as palavras aqui. Eu vi aí. Melhorou, né? Nodier, pô. melhorou um pouquinho, né? O francês aí ficou agora. Então, com certeza. Deus, superou o meu agora. Não. Vamos nós, pergunta 15. Ele está errante ou reencarnado? Resposta: errante como eu. Continuava, né? Então ele atesta que ele continuava desencarnado, continuava errante, né? Espírito errante, é bom a gente explicar, é aquele espírito que está logicamente na erraticidade, ou seja, nesse intervalo entre encarnado e desencarnado, ele encontra-se na erraticidade, e Allan Kardec é bastante claro no Livro dos Espíritos. Todos nós, quando desencarnarmos, né, estaremos errantes, porque estaremos justamente aguardando uma nova oportunidade de reencarnação. Exatamente. Mas a fila como é grande... Poxa, demora, né? Então, pergunta 16. Por que escolhestes o Palace Royal, o lugar mais frequentado em Paris, para os vossos passeios? Isso não está de acordo com o vosso gosto misantropo, né? Aí ele responde: lá eu via todos os mundos, todas as tardes. Bacana ele falar sobre a oportunidade que ele tinha lá, não é? De rever
todos esses mundos, todas as situações dentro daquele ambiente. Não é isso, Bill? Sim, sim. Você quer falar alguma coisa? É importante destacar aqui que ele fala com os vossos gostos misantropos. Misantropos são aquelas pessoas que odeiam convivência com outras pessoas, que odeiam a humanidade. Então, ainda que ele tivesse esse gosto misantropo, ele quis retornar lá por alguma razão, né? Talvez para voltar a ver aquelas pessoas que ele odiava, né? Aquela humanidade que ele odiava. Quer dizer, estaria em contradição, mas né, na verdade ele não era misantropo, ele estava misantropo, né? Enquanto encarnado. Sim, enfim, tem toda uma questão, um bloqueio ali por conta das limitações da matéria, né, Renato? Temos que ter um dicionário do lado, né? Exatamente. Também, porque senão não vai. Se não tiver o nosso irmão Google. Ou então, né? Com certeza. Pergunta 17. Não havia talvez um sentimento de orgulho de vossa parte? Resposta: sim, infelizmente o orgulho tem uma boa parte em minha vida. Quer falar, Bill? É bom, né? Rapaz, me surpreende muito que ele tem orgulho. Nossa. Pô, ele só está sendo sincero e como nós devemos ser também, quem não é orgulhoso, né? Quem não está, na verdade, quem não está orgulhoso, né? Nós estamos orgulhosos, né? Isso é a chaga da humanidade, né? Então, é louvável que ele realmente entenda que muitas vezes nós, encarnados, não entendemos ainda o quão orgulhosos somos, vaidosos, enfim, egoístas, né? E quanto o orgulho nos faz mal. Então é importante que ele tenha essa visão, né, de que o orgulho fazia mal para ele, e infelizmente, né, como ele diz aqui, infelizmente o orgulho teve uma boa parte em minha vida, e tem na minha, tem na do Renato, tem na do Pablo, enfim. Infelizmente, a gente ainda vai ter que trabalhar muito essa questão, né? Muito. São sentimentos que a gente ainda carrega, que são nocivos, né? A nossa evolução, atrapalham, né, a nossa evolução, mas é bacana o relato dele e a clareza dele, a franqueza dele de falar sobre esse sentimento. Muito embora já esteja em condições de trazer informações, de trazer mais... tem o reconhecimento da sua ainda necessidade de melhoramento, né? Então, 18. Sois mais feliz agora? Resposta: oh, sim. Nossa. 19. Entretanto, vosso gênero de existência não deveu contribuir para o vosso aperfeiçoamento? A resposta: essa existência terrestre, mas que pensais, todavia, eu não tinha momentos sombrios quando reentrei sozinho e abandonado em minha casa. Ali tive o tempo de amadurecer bem os pensamentos. Né? Fala da oportunidade que a gente tem de amadurecimento, e nós devemos observar sempre isso. A oportunidade que você tem de fazer a sua autorreflexão. Sim, sim. Onde errei, onde carece mais de atenção, não é? Tudo isso. Sem dúvida alguma. E da importância também que tem, né? Minha esposa que fala muito isso, né? Embora não seja espírita, ela tem a espiritualidade muito dentro dela, né? De você entrar para dentro do seu quarto, né? Como Jesus falava, né? Vai lá para dentro do seu quarto, não do quarto físico, mas dentro de você mesmo, onde você estiver, tenha o seu momento de reflexão, momento de meditação. E meditação não é colocar, até o Haroldo Dutra fala sobre isso, né? Não é você se colocar na posição de lótus ali, fazer a bolinha nos dedos aqui e ficar fazendo o on, não. Meditação é você ter foco naquilo que você está fazendo, ter concentração e fazer atento do que você está fazendo. Você pode estar meditando ali, lavando a louça, ele até fala sobre isso num dos vídeos dele. Você pode estar meditando, fazendo almoço, varrendo a casa. A minha esposa medita lavando louça à noite, acredite se quiser. Ela está ali concentrada, focado. E nós temos a necessidade disso, né, Renato? De entrar para dentro de nós mesmos, fazer essa conexão com o alto, não importa qual doutrina você professe, qual crença que você tenha, se é espírita como nós, umbandista, candomblessista, protestante, católico, não importa. Isso não está ligado à doutrina alguma. Isso está ligado à espiritualidade. Espiritualidade não está ligada à doutrina. Espiritualidade é entre você e Deus.
faça a sua conexão com Deus, com o mais alto, e busca ali, como ele diz aqui, lá eu tinha tempo de amadurecer minhas ideias. Às vezes você está com a consciência, né, Renato, muito obscurecida pela sua própria falta de lucidez, né? E você precisa desse momento para que as suas... como Saulo de Tarso, né, teve aquela cegueira momentânea, né, que Ananias foi lá e retirou aquilo dele. Você tem aquele momento ali de tirar aquela escama, né, do seu vista, para que você torne a enxergar novamente. E esse contato é, sem dúvida nenhuma, necessário, né? Muito importante, com certeza, né? Vamos seguir? Vamos seguir. 20. Se tivesse a escolher uma outra existência, como a escolhereis? Resposta: não mais sobre vossa terra. Posso esperar melhor hoje. Olha que benção, né? Renato? Olha só, né? Se pudesse escolher, né? Mas não pode, ainda não dá, ainda não estamos assim, não é? Exatamente. Enfim. 21. Lembrai-vos de vossa penúltima existência? Sim, e de outras também. Aí a gente tem que lembrar que, de acordo com a evolução do espírito, vai lhe ser também mostrado, né, e dado o direito dele rever algumas experiências. Outras, porque né? nós não temos condições psíquicas, condições, né, para poder encararmos o que fizemos no passado. Exatamente. Então, graças a Deus, nem tudo nos pode ser lembrado, né? Ainda bem. Exato. 22. Onde tivestes essas existências? Resposta: sobre a terra e em outros mundos. 23. E a penúltima? Sobre a terra. Então ele frisa muito bem a penúltima, Isso. né? A penúltima. 24. Não podeis a fazer conhecer? Resposta: não o posso. Era uma existência obscura e oculta. Então, né? Nem ele tem a permissão Exatamente. de falar. Tá? Exatamente. 25. Sem nos revelar essa existência, podereis nos dizer qual relação havia com a que conhecemos? Porque esta deve ser uma consequência da outra? Resposta: uma consequência não positivamente, mas um complemento, né, dela, né? Vivi feliz por vícios e faltas que se modificaram bem antes que viesse a habitar o corpo que conhecestes. Eu gostaria até de voltar um pouquinho quando ele fala aqui, quando o Kardec pergunta se podeis torná-la conhecida, ele diz, não posso, que era uma existência obscura e oculta. E lá mais atrás ainda, se não me engano, na 22, ele diz que houve existências na Terra e em outros mundos. A gente já pode denotar que eram mundos ainda mais inferiores que a da Terra, né? Quer dizer, sim, essa trajetória dele já é muito antiga, né, Renato? Bem lá de trás. E a Terra é o melhor dos mundos. Melhor dos mundos. É o melhor dos mundos até então para ele, né? Foi a melhor que ele teve ali naquele momento. Em relação às outras, foi a melhor que ele teve. E a última pergunta, né, 26. Podemos fazer alguma coisa que vos seja útil ou agradável? Resposta: ai de mim, pouco estou bem acima da terra hoje. E aí? Exatamente. Né? Pouco estou bem acima da terra hoje. Com as limitações com dele. Todas né? as limitações e tudo. Não querer voltar à terra, a gente seguiu 4 perguntas, porque os assuntos têm muita relação. Sim. O que a gente tem, o que a gente vai conseguindo angariar de benefício ainda é pouco. Sim. Então vai nos dando direito a ficar um pouquinho, um degrau apenas acima, foi o que você falou, não dá saltos. Não vamos saltar daqui do primeiro para o 20º, não é assim, né, Bill? E a gente entende que ele é um espírito ainda que está ainda, né, buscando, né, Renato, amadurecimento espiritual. Então ele não gostaria de retornar à Terra. Sim, né? Sim. Assim como hoje também a gente pensa, caramba, tô doido para me livrar dos círculos ou dos ciclos das reencarnações aqui nesse planeta, né? Sombrio. Aí a gente olha mais acima, a gente vê Bezerra de Menezes, né? Isso. Tendo aquele recado de Maria através de Celina: Bezerra, você já pode galgar mundos mais nobres. E o que Bezerra diz? Não, vou ficar por aqui. Enquanto tiver um irmão meu precisando, né? Exatamente. É bacana isso. Aí a diferença de espíritos, né? E você me fez lembrar de Mateus 4,19, onde ele diz assim, reproduzindo as palavras de Jesus: vinde, pois, a mim que te farei
pescadores de homens. Exatamente. Ou seja, justamente isso que a gente vinha falando, de todo o trabalho da caridade, do bem, não é? E galgando sempre pisar no amanhã, pisar no futuro e pisar firme no futuro. Exatamente. Não é? É importante a gente vislumbrar isso. Bill, tá Com acabando. certeza, é isso. Aquela pergunta clássica, já está acabando, Pablo? Pablo diz, não, já acabou. É isso, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, finalizando mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita do ano de 1859, ainda no mês de janeiro. Até a próxima oportunidade. Fiquem com a paz do Cristo. Pablo, Renato, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,